Glória a Deus. Que Deus vos abençoe grandemente nesta manhã. Que a paz do Senhor venha sobre todos nós, e que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã possa falar à sua igreja, utilizar-me e anular-me completamente, e que o Senhor se apraze de utilizar-me, que possa dar-me a graça de expor a sua mensagem, no nome de Jesus. Amém? Na verdade, estava aí dizendo, não vou dizer, mas a verdade é que não falei com o Ángel, não tivemos trocas nenhumas sobre o que se ia compartilhar nesta manhã, e somente veio confirmar realmente aquilo que Deus me tinha dado, não? Eu dou glória a Deus por isso. E me gostaria, sabes, creio que somos, mais para a frente, pela graça do Senhor, vou dissertar, e eu creio que somos, sem termos de juízo, não é isso que se pretende, não, em fazer juízo. E eu creio que somos uma igreja consumidora. Somos uma igreja de consumidoras. E quando digo que somos uma igreja de consumidoras, não estou a repercutir-me a alguma pessoa aqui individualmente, não? Eu creio que também faço parte desse grupo de consumidoras. E eu quero te lembrar nesta manhã que mais bem-aventurado é dar que receber, amém? Nós sempre queremos consumir e pouco damos. Estávamos num momento de adorar ao Senhor, e houve uma necessidade do irmão pois animar a igreja. Eu creio que aqueles têm claro que, ainda que muitas vezes pois estejamos um pouco adormecidos, nós, como dizia o Ángel, sabemos qual é a parte que nos corresponde a cada um fazer, não? E creio que ainda que ao domingo não seja somente o domingo de vir aqui, mas creio que este tempo que foi consagrado, onde é que o seu povo deveria de estar louvando e adorando o seu nome, que eu creio que pouco fazemos-lo durante a semana, graças a Deus, porque este é um momento que proporciona um momento tão curto. Não seria necessário que estivéssemos que alguém nos estivesse a incentivar a louvar e a glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Deveria de ser uma igreja que vinha com a disposição de dar. Uma igreja que realmente, que nesta manhã, como assim cada dia da nossa vida, mas este é o tempo que Deus proporcionou de estarmos aqui, reunidos, congregados no nome de Jesus, para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Amém? E não nos justifica que estejamos cansados, com pouca vontade, ou com pouco... Mas uma igreja que realmente nesta manhã viesse com desejo de ouvir a mensagem, aquilo que Deus tem para falar, que viesse com fé, que viesse realmente com esperança daquilo que vai ouvir, viesse transformar a sua vida. Não viesse, independentemente se foi Ángel, Fernando Dias, Luís Miguel, ou até Miguel Dias, ou Gigi Ávila, mas que aquilo que vinha nesta manhã ouvir seria para alimentar a sua vida e para edificar a sua vida. Mas também que vinha com o desejo de dar louvor e honra e glória ao Senhor. Amém? Como cada dia deveria ser uma igreja que devia desejar, dar, sacrificar-se, como já se ouviu. Mas sacrificar-se, o Senhor diz que mais, já dizia lá que prefere, em 1 Samuel, que prefere a obediência a sacrifícios. Irmão, nunca, muitas vezes buscamos a Bíblia segundo a sua conveniência. Sacrificar-nos é dar-nos. Nesta manhã era o momento de sacrificar um cheiro suave através do louvor. Era um momento em que a igreja, independentemente, havia que haver um momento de oração, um momento de dar graças a Deus. Não porque uma imposição do chefe de turno, mas porque era uma igreja que tem fome e sede de justiça e está agradecida àquele que o sacou das trevas
em favor dos demais. Uma igreja que vive em propósito. Não é uma igreja, a realidade somente desta igreja. É a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes ouço na rádio que testemunhos, não é que fui à igreja e já tenho 2 carros, e já tenho uma moradia, e já tenho isto e já tenho outro. Raramente ouço dizer que já tenho o autor da vida, aquele que me sacou das trevas e me trouxe à maravilhosa luz. E é esse que realmente és aquele que deveria de ser o principal da nossa vida. Amém? Gostaria que a igreja se pusesse em pé, e isto não vai por ordem, e orássemos, não? E acordássemos dos enfermos, e acordássemos não só neste lugar, mas este lugar que estamos aqui reunidos. Não sei se já oraste, se não oraste por aqueles teus irmãos, por aqueles que padecem. E isso é uma igreja que não é consumidora, é uma igreja que sacrifica pelos demais. Uma igreja que dá a sua vida pelos demais. Quero dizer-te que há irmãos que neste momento estão padecendo. Sabes, eu não me preocupo quando as pessoas padecem por falta de alimentos, por falta de... porque, da verdade, neste país, graças a Deus, não vemos ninguém morrer de fome. E neste ministério onde estamos até hoje, o Senhor nos tem cuidado em todas as áreas. Por isso não me preocupo. Mas quando vejo alguém padecer, não por um sentimento, mas porque a única forma que eu tenho é de clamar a Deus por essa pessoa. E é isso que deves tu e eu de fazermos. Gostaria que a igreja nesta manhã tivesse um momento de oração. Chamava ao grupo de louvor e também, seguidamente, que dessemos a honra e a glória, cantássemos e disséssemos que Ele é digno, digno, o Senhor és digno. Amém? O irmão Paulo está aí com hemorragias. E agora já vai. Não, irmão, não é assim. Não. O irmão está padecendo. Irmão, podias clamar ao céu e o Senhor que está no alto ouvirá a tua oração e abençoará a vida do irmão. Ou melhor, não parará a hemorragia. Que eu não sabia. Irmão, aqui tudo se sabe. Normalmente só não se sabe aquilo que não queremos saber. Então, devemos ser uma igreja não consumidora. Uma igreja dadora. Mas dar aquilo que mais nos custa. Não é dar aquilo que pertence ao ministério, porque isso é fácil. A mim é fácil repartir o que é do ministério. Não és meu. Não é fácil. Tenho que... Não entendes, não? Devemos dar a honra e a glória a Deus. Devemos nos acordar dos que estão enfermos. Não somente neste dia, que como dizia bem o Ángel, independentemente dos nossos caráteres, das nossas diferenças, mas tem que ser um povo que aclama, um povo que está agradecido e não um povo que sempre está à espera de receber. Sanguessuga está sempre dá-me. O Senhor é o contrário. O Senhor deu. Sede imitadores do Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã quero agradecer-te o teu amor, a tua misericórdia. Senhor, eu quero nesta manhã pôr-me diante de ti, Deus meu, pedir-te perdão também, como assim cada dia da minha vida. Da verdade, eu sou muito mais consumidor, Senhor, daquilo que realmente tu queres e exiges dos teus servos, que é ser dador alegre. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, passeia-te neste lugar, Senhor, visita corações. Senhor, da verdade, Deus meu, somos tão egoístas, Deus meu. É verdade, Senhor, que da verdade, Deus meu, pensamos sempre em nós, Deus meu. E da verdade, Senhor, tu pensaste para nós, Deus. Senhor, nesta manhã, Senhor, ainda que tu já saibas, Senhor, eu quero somente recordar-te, Senhor, a vida do teu servo, Deus meu, Paulo, aí, Senhor, com o teu sangue, Deus meu, derramado na cruz sobre essa vida, Deus meu, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, que tu, Senhor, pares essas hemorragias, Deus meu, no nome de Jesus. Assim como o nosso irmão Marinho, Senhor, aí, Senhor, nesse hospital também, Deus meu. Senhor, para essa infecção no nome de Jesus. No nome de Jesus, para essa infecção, Deus meu.
Nós queremos acordar, Senhor, Toca, de Senhor. todos, Senhor, os nossos irmãos da fé, os domésticos da fé, que estão padecendo, Deus meu. Oramos com fé e sabemos que Tu tens poder, Senhor, no nome de Jesus, Deus. E perdoa, Deus meu. Perdoa, Senhor, queremos da verdade, Deus meu, poner-nos diante de Ti, Deus meu, e reconhecer da verdade a tão falta que estamos, Deus meu. Senhora, abençoa esta igreja, Deus meu. Desperta corações, Deus meu. Senhor, que da verdade, Senhor, haja homens e mulheres, não só no dia de hoje, mas cada dia, Senhor, dispostos a morrer ao consumismo, Deus meu. Mas sim, homens e mulheres, filhos Teus, Deus meu, dispostos a dar, Senhor. Porque o que temos de melhor não é o nosso coração, Senhor. O que melhor, Senhor, não temos nada, Deus meu. Mas aquilo, Senhor, queremos dar, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz morrer, Senhor, a nós próprios, Senhor, como orava o irmão, Deus meu. Espírito Santo. E que Tu possas ser glorificado, Deus meu. Sopra. Aleluia. Viento de vida. Oh, aleluia. Amém, Espírito Santo. Puxa a Tua igreja neste lugar, Senhor. Senhor, da verdade, Senhor. Perdoa, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. É verdade, Deus meu. Somos mais do mundo, Senhor. Não porque gostamos de ver televisão, Senhor. Não porque gostamos de ver futebol, Senhor. Que também, Senhor. Mas porque nos preocupamos mais, Senhor. Centramos-nos mais em nós mesmos, Senhor. Senhor, e Tu não vieste, Senhor, a centrar-te em Ti, Jesus. Tu vieste a morrer em morte de cruz. Por bem de todos, Deus meu. Oh, aleluia, Senhor. Digno és Tu, Senhor. Digno, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Santo. Oh, Espírito Santo. Digno, Santo, Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Digno, Tu nos fazes dignos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Toca, Espírito Santo.
Pois. Tem bateria aí? Em nome de Jesus. Aleluia. Passe Santo neste lugar. Orações, conforta, passa o teu bálsamo de tua Espírito. Digno es tú, Cordero Santo, Santo, Santo es tú. Levantamos nosso louvor ao que no trono está. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem foi, quem é e quem virá. Graças, Espírito Santo, aleluia. A criação te canta e damos glória a ti. Só tu és digno para sempre e sempre. Oh, aleluia. Digno, digno, Senhor. Digno és tu, Cordeiro Santo, Santo, Santo és tu. Levantamos nosso louvor ao que no trono está. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem foi, quem é e quem virá. A criação te canta e damos glória a ti. Só tu és digno para sempre. E sempre Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, foi, quem é e quem virá. A criação te canta e damos glória a ti. Só tu és digno para sempre e sempre. digno, digno, digno. Santo, Santo é, digno é. Levantamos nosso louvor ao que no trono está. Levantamos nosso louvor ao que no trono está. Levantamos nosso louvor. Levantamos nosso louvor ao que no trono está. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
a criação te canta, damos glória a ti. Tu és digno para sempre e sempre. Santo, 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 és todo-poderoso, for quem é e quem virá. Criação te canta, Senhor, a criação te canta, damos glória a ti. Só tu és digno para sempre e sempre. mais uma vez, Santo, 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 és todo-poderoso, for quem é e quem virá. a criação te canta, damos glória a ti. Só tu és digno para sempre e sempre. Te adoramos, Señor, aleluya, gracias Espíritu Santo. Tua criação te louva, te adora. Aleluya, aleluya. Oh. Podeis tomar assento. Escutava Ângelo, irmão Ângelo, e a verdade é que viver a vida de Cristo não é viver a vida de Cristo não é considerar-se que és um espiritual. Espiritual, como ouvíamos já nesta manhã dissertado, não és aquele que tem todo o conhecimento. Não és aquele que flua ou voa a 2 palmos do chão, mas aquele que diz em Filipenses 1:27, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor abençoa a sua palavra. Em Filipenses 1:27 diz a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que nada estáis intimidados pelos adversários, pois é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendo os mesmos combates que vistes em mim, ainda agora ouvistes o que é meu. Um cristão, para mim, é viver conforme digno do Evangelho. É necessário conhecermos as ferramentas, é necessário termos comunhão, é necessário termos conhecimento da palavra de Deus, é necessário frequentar, congregar-nos, porque o Senhor nos demanda que congreguemos, que reunamos-nos como uma igreja, mas cada um tem a responsabilidade individual de viver como és digno de honrar, porque a única forma de viver para mim, ou uma das únicas formas de viver como é digno do Evangelho, é que cada um de nós honre ao Pai. Amém? Somente não és por uma religião que vivemos como é digno, ou não és como um credo de fé que vivemos como é digno,
vivermos como é digno, é que cada dia tu e eu vivamos como é digno do Evangelho, honrando o nome do Senhor e glorificando a Jesus através de cada dia daquilo que tu e eu fazemos em prol dos demais. E pouco fazemos, digo-te já, pelo menos eu penso. Em Efésios 6,15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Viver acima de tudo como é digno do Evangelho se encontra descrito de forma tangível em 1 João 1,7. Sabes, mas para poder viver como o Evangelho é necessário que realmente possamos viver uma vida de fé. Não podemos viver a vida de Cristo porque Cristo não está aqui. Cristo está sentado à direita do Pai e nós temos que transportar a Cristo. Nós temos que viver uma vida de fé crendo que Jesus é real e que Jesus vive. E a fé é a firme condição das coisas que não vemos, mas a certeza daquelas que esperamos. Amém? Isso é fé. Sem fé não é possível glorificar ao Pai. Sem fé não é possível acreditar que Jesus veio para dar a sua vida por ti e por mim. Jesus não veio para consumir. Jesus veio para dar e dar. E diz lá em Efésios: sede imitadores. Sede imitadores. Em 1 João, sabes, para poder viver uma vida com Cristo, sem acreditar, sem crer, não é possível. Primeiro de João, versículo do 5 adiante, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Viver como és digno do Evangelho, és, como eu dizia há pouco, viver cada um dispondo-se a si mesmo que a sua meta, se assim se pode dizer, não é que venha a receber e ser coroado de bênçãos. A sua meta diária. E eu no outro dia vi aí um autocarro, passa aí fazem os transportes das escolas e chama-se metas diárias. Eu creio que cada um tem que ter uma meta diária. E a meta diária não significa que façamos N trabalho. Essa não é a nossa meta diária. A nossa meta diária é que ao fim do dia possamos analisar-nos, examinarmos e que verdadeiramente aquilo que fizemos podemos honrar a nosso Pai. E que se de verdade ficamos muito longe ao final do dia, mas que pongamos a contas com Ele e pedamos perdão e dizemos: Senhor, da verdade neste dia não alcancei a minha meta diária, mas eu amanhã quero alcançar, eu disponho-me a alcançar a minha meta diária, que é viver na luz, que é fazer a Tua vontade e poder honrar-Te a Ti, Senhor, não através de muito trabalho ou de pouco trabalho, porque trabalhar és uma necessidade, és o dia a dia, mas que a minha vida, o meu caminhar, o meu andar demonstrem que realmente Tu vives, Jesus. Amém? Por isso, mantermos comunhão uns com os outros. Perguntava, eu escrevia segundo a presença do Espírito Santo, porque muitos pensam que são espirituais, mas não mantêm comunhão uns com os outros. Que temos por comunhão? Viver em comunidade não significa que tenhamos comunhão. Frequentar uma igreja em determinado lugar não quer dizer que tenhamos comunhão uns com os outros. Creio que também não é por aí que tenhamos comunhão uns com os outros. Ter comunhão é viver uma vida de luz e paz. Amém? Uma vida de luz e paz. Diz lá a palavra do Senhor: segui a paz com todos. E nós devemos buscar a paz uns com os outros na igreja. Ainda que nós tenhamos as nossas fraquezas, debilidades, murmurações impróprias, como dizia Ángel, que devemos crucificar.
mas devemos de buscar, não nos... Somos assim, eu sou assim e tenho que ser assim. Não, irmão. Eu tenho que buscar ser de forma diferente. De que faz... Irmão, eu dava uma analogia ao Senhor muito clara. Eu escrevia aqui, a igreja são pessoas imperfeitas, mas por isso mesmo necessitamos uns dos outros. Temos o dever de o fazer todos os possíveis para andarmos na luz. Andarmos na luz é termos comunhão uns com os outros. Andarmos na luz é primeiramente ter comunhão com Cristo. Tendo comunhão com Cristo, temos comunhão uns com os outros e transmitimos a paz de Cristo aos demais. Temos o dever de fazer todos os possíveis para andar na luz. Quando reconhecemos que não posso deixar que o meu ego se sobreponha sobre os demais, sobre mim próprio, e reconheço que necessito de humilhar-me, dobrar-me, para que outra pessoa se possa sentir bem. Isso é viver como é digno do Evangelho. Viver digno do Evangelho não é somente ter uma esposa, não ter mais. Somente viver digno do Evangelho não é só determinados parâmetros muito claros. Não és somente uma parte, és toda. E uma das partes que Deus quer é que realmente nós sejamos dadores, servidores dos demais. Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo veio para dar a sua vida em prol dos demais. Amém? Sabes, muitas vezes pensamos que não precisamos de ninguém. Que somente nós conseguimos fazer o todo. Por mim também muitas vezes passa. Mas que a minha mão dissesse ao pé que não preciso do meu pé. Muitas vezes passa isso. Queremos que não precisamos do pé. Nós precisamos e necessitamos todos uns dos outros. Amém? Escrevia que a mão dizer ao pé, que triste era que a mão dissesse ao pé, olha, não te necessito. Mas que bonito é a mão dizer, não te necessito, não te posso cortar. Amém? Gostaria que realmente me entendessem e o Espírito Santo pudesse fazê-los entender a necessidade que temos realmente de ser como um corpo e vivermos. E que tu nesta manhã, e que eu nesta manhã, possamos dizer que necessitamos uns dos outros. Que necessitamos uns dos outros para que seja um corpo que funcione como Deus quer. Mas muitas vezes queremos que não precisamos uns dos outros. Queremos que vivemos uma vida individualmente. Nesta manhã, se todos se dessem conta daquilo que necessitamos nos outros, de verdade que a presença de Deus tinha se manifestado neste lugar. Diz ao que está ao teu lado, necessito de ti, meu irmão. Eu quero dizer a ti e a cada um deste, mas não te lo digo porque estou aqui em cima, como dizia o anjo, não é acima. Eu te necessito, meu irmão. Eu te necessito. Sabes, há coisas que não se devem dizer, não é com a mão direita, como eu digo ao um irmão que tenho, mas eu desta manhã disse à minha esposa, reconheci, eu te necessito. Ou melhor, ela depois nem me fez caso, porque diz, bueno, este é um... Mas de verdade, eu lhe disse de verdade. A mão necessita do pé. E nós necessitamos uns dos outros. Somente assim andamos na luz e reconhecemos. Eu necessito de entender os teus defeitos, as tuas virtudes. Tu necessitas de me entender. Os meus defeitos, as minhas virtudes. E necessidade de entender as virtudes e os defeitos uns dos outros não quer dizer que queres pactuar com o pecado. Nada disso, não nos confundamos. Mas é entender qual é as fragilidades uns dos outros. Necessitamos uns dos outros. Se confessarmos e o fazermos, estamos a contribuir para que o corpo funcione como Deus quer. Tu e eu temos de contribuir para que o corpo funcione de uma maneira mais eficiente. E só há uma maneira que o corpo possa funcionar de uma maneira quando nós reconhecemos que não somos humildes. Por isso eu dizia, grande parte já estou passando para adiante, porque o meu irmão Ángel já, pela graça do Senhor, já adiantou. Irmão, necessitamos de humildade.
para haver bênção no corpo e unção em nós, neste corpo, nesta igreja, na igreja de Jesus Cristo, que não se resume a igreja de Jesus Cristo não se resume à igreja cristã, corpo do Messias. É necessário que haja humildade. E Deus desafia-nos a ser humildes. Vem lá em Filipenses 2, 1, 12. Nada façais por completo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Deus desafia a sua igreja, ao seu povo, a ser humilde. Humilde para que receba a sua graça. Porque Deus, em sua palavra, diz: Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Se pensamos que sabemos ou que somos algo mais que os outros, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, precisamente, não tenhamos o mais alto conceito de si mesmo que deve ter. Por isso diz ao Senhor, por isso nesta manhã, a igreja diz ao Senhor: tira de mim todo o alto conceito que eu tenho de mim mesmo e tira de mim a falsa humildade. Ministra-me, Espírito Santo, e eu peço que dês da tua humildade, Senhor. Na verdade, o corpo necessita dos seus membros, mas necessita dos seus membros a funcionar em pleno. Necessita que realmente nós, nos demais, reconheçamos que necessitamos deles, que sejamos imitadores. Em Efésios 5, 1, 2 diz: sede imitadores. E no 2 diz: sacrifício. Sacrifício da sangue de Jesus. Há sacrifício, não? E segundo o Senhor me dava, tu e eu, já ouvimos aqui nesta manhã pela graça do Senhor, tu e eu devemos sacrificar-nos pelos demais. Jesus sacrificou-se por nós. Sejamos verdadeiramente seus imitadores. Sacrifica-te pelo teu irmão, sacrifica-te por tua família, sacrifica-te pelos fracos, sacrifica-te por aqueles que te ofendem, sacrifica-te pelo pobre, sacrifica-te no altar diário. Assim me dava o Senhor a graça para escrever nesta manhã. Isto nos demanda ao Senhor sacrificar-nos. Não sejamos somente consumidores, sacrifiquemo-nos. Uma igreja que seja verdadeiramente uma igreja que se sacrifica e não uma igreja que venha a encher o ego e seja uma igreja sacrificada. Nós temos que nos sacrificar em favor dos demais. Sacrificar-nos em favor daqueles com que vivemos, dos que estão ao nosso redor, e não estar sempre à espera do que nos vão a dar. Ao contrário, damos e recebemos. Mas não damos à espera de recebermos. Damos porque esse é um mandamento que Deus demanda a cada um de nós. E é tão difícil de pôr em prática. Não sejamos somente consumidores, sacrifiquemos verdadeiramente aos nossos desejos pessoais e serviremos aos demais de uma forma genuína. Viver como é digno do Evangelho é fomentar a unidade do corpo de Cristo e assim fomentamos a paz uns com os outros e Deus, se há essa humildade em nós de reconhecermos, e Deus derrama a unção e bênção sobre a sua igreja. Sabes, em 1 João 7 diz: o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Se alguém te ofende, ou se eu te ofendi com o meu caráter, normalmente quando alguém nos ofende, somos como os do mundo. É que não, é que ser do mundo é só ouvir música que realmente não é música cristã. Mas muitas vezes os cristãos funcionam como as pessoas do mundo em coisas muito mais graves. Se te ofendem, proclama a sangue de Cristo sobre a vida desse irmão que te ofendeu. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Eu próprio muitas vezes faço, digo: bueno, já esperarás pela demora. E o que nós temos que fazer, irmão, é sempre que realmente o inimigo ou o próprio irmão ou amigo nos venha e nos faça algo que realmente é proclamar a sangue de Cristo sobre essa vida. Amém? Escreve aí. Proclama a sangue de Cristo sobre a vida dos demais. Se te ofende, sabes que a sangue de Cristo perdoa, a sangue de Cristo limpa. Mas muitas vezes somos como os do mundo. Reacionamos como as pessoas do mundo. E não realmente como és digno do Evangelho. Digno do Evangelho. E não estou a dizer que eu te o faça.
Pelo contrário. Mas agora estás-te a contradizer. Então, tu estás a pregar para fazê-lo e ao fim e ao cabo, irmão. A Igreja de Jesus Cristo, sou eu e tu, somos imperfeitos. Mas devemos nos perfeccionar naquele que realmente é o perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Cada dia atingir a meta diária de viver como é digno do Evangelho. Perdoando e àqueles que não nos perdoam, pedindo que realmente a sangue de Cristo seja sobre a sua vida. E mesmo às vezes, quando as coisas não são como nós queremos, que a sangue de Jesus cubra sempre a vida deste meu amigo, deste meu irmão. E aí somos uma igreja que realmente Deus vai fazer que sejamos um corpo eficiente. Amém? Se te ofendi, com o meu caráter, com a minha conduta, proclama sobre mim, irmão. Se algum dos vocês, há 8 dias, me parece, irmão Luís, aí na igreja de Chabregas, glória a Deus, falou, deu o seu testemunho. Irmão, se a gente nos ofendemos uns aos outros, por nossos caráteres, por nossas falhas, porque Deus quer que haja um corpo eficiente e muitas vezes barramos. E não é só porque o inimigo vem e faz dano, é porque nós próprios não proclamamos a sangue de Cristo e reagimos e reaccionamos como as pessoas do mundo perante as situações que se nos deparam. Amém? Se te ofendi com o meu caráter, com a minha conduta, proclama o sangue de Jesus sobre mim. Se a tua esposa, o teu esposo, o teu irmão, de alguma maneira, irmão, te ofendeu ou faltou, a igreja temos que ser luz, temos que transmitir a paz, temos que ser diferentes. Não podemos ser melhores, não queremos ser melhores, mas temos que reagir como Cristo foi connosco. Amém? E o seu sangue sobre as nossas vidas. Amém? Não sejamos só consumidores. O Senhor quer que haja uma igreja que transmita a luz. Mas uma igreja, para transmitir a luz, não pode haver trevas. E quando há dissensão, quando há egocentrismo no meio da sua igreja, quando há uma igreja que realmente só pensa em si mesmo e não nos demais, e pensar nos demais não é dar-lhes de comida, pensar nos demais é sacrificar-nos uns pelos outros, assim como Jesus sacrificou-se por todos nós. Não queremos ser Jesus, mas queremos levar a Jesus cada dia nas nossas vidas. Cada dia alcançar a meta diária. Não vamos alcançar, mas Deus é rico em misericórdia. Deus, de verdade, também se irava. Deus não é peace and lovers. Ele entrou lá no templo, não, verdade? E começou aí, mas não foi porque queria mal, não. Porque amava a sua igreja. Também se irou. Nós também, muitas vezes, nos iramos. Mas o que eu te quero dizer nesta manhã é que não pode haver uma só situação que nos separe do amor de Deus por causa de nós. Devemos viver como digno do Evangelho, proclamando a sangue de Cristo como somos os demais. E em vez de preocupar-nos e sermos mais consumidores, sejamos agentes de luz e de paz. Sejamos o sol, não sejamos lua, perdoar. A lua absorve a luz do sol. O sol é a própria luz. Então nós sejamos a Cristo, sejamos a luz de Cristo para a vida dos demais. Vivemos neste mundo como ouvíamos, mas temos que pôr em prática, não reaccionarmos, não reagirmos como as pessoas do mundo reacionam. Que a igreja reconheça que necessita do pé, que a mão reconheça que necessita da outra mão e muitas vezes não faça isso. O ouvido possa dizer aos olhos: eu necessito de ti para caminhar, porque não vejo. Cada um necessita do que está ao seu lado no corpo de Cristo. E quando isso há, então a luz de Cristo se reflete no corpo e o corpo é mais eficiente. E então
és um corpo que Deus pode utilizar para a extensão do teu reino. E aí podemos ser uma igreja que dá, que dá e que dá. E já receberá, se assim o Senhor o entender. Porque já recebeu o maior de tudo o que pudesses ter recebido. Pelo menos eu era indigno, mas Deus fez-me digno, uma pessoa digna, através do seu sangue, que perdoou todos os nossos pecados, que perdoa e que limpa toda a nossa vida. Então, que a igreja seja uma igreja que busque o reino de Deus, mas que seja uma igreja também viva como é digno do Evangelho. Não somente uma parte, mas em todas as partes. Que és servir aos demais, dar por os demais, e verás que no meio da nossa igreja haverá um passeio, um fluir da presença do Espírito Santo. E seremos uma igreja viva, dinâmica, porque Jesus era dinâmico. Jesus não parava. De vez em quando lá o homem ia descansar, porque já estava agotado, não? Jesus quer uma igreja dinâmica. E uma igreja dinâmica não é uma igreja consumidora. É uma igreja que dá até aos limites. E quando não te puder dar mais, o Senhor dará e fará com que tu possas dar. Se assim tu e eu nos pusermos na mão do Senhor. Amém? Viver como nos demanda o Senhor. Viver dignamente é poder bendizer aos demais, servi-los e não deixar que as nossas diferenças impeçam que Deus faça o que quer fazer em nós e através de nós. Amém? Deus quer fazer em nós e através de nós. Deus não te necessita. Deus não me necessita. Deus quer utilizar-nos para a extensão do seu reino. Deus quer que tu sejas um canal de bênção e eu um canal de bênção em amor uns pelos outros. E só assim será quando o chip do consumidor seja trocado pelo dador. Amém? Que realmente ser espiritual não é andar com a Bíblia somente. Ser espiritual é viver cada dia como és digno do Evangelho, morrendo a si próprio, sacrificando-se, entregando-se. E chegaremos ao final do dia, ficamos muito longe da meta diária. Ser inútil, mas que possamos dizer, ser inútil sou, aquilo que tinha feito fazer eu fiz. E pela tua graça, tu me dás as forças e o ânimo e a convicção para poder reconhecer as minhas debilidades. Mas tu me ajudas, porque tu és o meu ajudador, tu és o meu Senhor. Amém? Sacrifiquemos verdadeiramente aos nossos desejos pessoais e serviremos aos demais de uma forma genuína. Viver como é digno do Evangelho é fomentar a unidade do corpo de Cristo, e isso é responsabilidade não de Deus, mas da sua igreja, que és tu e sou eu. Amém? Senhor Jesus, teria mais para falar, Senhor, mas somente, Deus meu, peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja aquele que realmente fala à Tua igreja, Deus meu. Senhor, não queremos ser somente consumidores, como a sanguessuga, mas sermos de verdade dadores, Senhor, alegres. Como aquela viúva que não tinha nada, só tinha aquelas 2 moedas e deu, Senhor. Tu não queres a quantidade, Senhor, mas Tu queres cada dia, Senhor, que aqueles que são Teus se sacrifiquem na cruz. Sacrificar-se na cruz não é latigar-se. Sacrificar-se, Senhor, é bem dos demais. Esse é o verdadeiro Evangelho que Tu queres que vivamos, Senhor. Não um Evangelho de palavra, mas um Evangelho de entrega. De verdade que é difícil, Deus meu. De verdade, Senhor, que és... De verdade, Senhor, que és quase intransponível, Senhor. Mas se nós confiarmos verdadeiramente em Ti, Jesus, Tu, cada dia, nos ajudas, Deus meu. E cada dia nos fazes morrer a nós próprios, Deus meu. E através da humildade que não temos, Deus meu, mas que és da Tua humildade,
em nós, Senhor, podemos ser canal de bênção para o teu corpo. Que a mão sempre reconheça que necessita do pé para poder caminhar. Que o ouvido reconheça que necessita do olho para ver. Assim, nós, na nossa vida, reconhecemos que necessitamos uns dos outros para que o corpo funcione. Para que o corpo seja um corpo eficiente. E quando, Senhor, um corpo eficiente para servir-te, Deus meu. E quando falhamos uns com os outros, quando em verdade, Senhor, ofendemos muitas vezes uns aos outros pelo nosso caráter, pelas nossas ações, que proclamemos o teu sangue sobre a vida dos demais. E que os demais proclamem o teu sangue sobre as nossas vidas. E assim viveremos uma parte de um todo que tu queres, como é digno do Evangelho. Honrando ao Pai e glorificando a ti, Jesus. Graças, Espírito Santo, pelos meus irmãos. Graças, Espírito Santo, por esta igreja. Graças, Senhor, por cada parte do corpo. Graças, Senhor, por aquele irmão que há uns anos se afastou e que veio humilhado diante de ti. Obrigado, Senhor, por aquele irmão que tem um caráter forte. Obrigado, Senhor. Proclama o teu sangue sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, por aquele que realmente não te honrou, Senhor, mas que de verdade, Senhor, reconheceu, se arrependeu e pediu-te perdão, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, Senhor. Perdoa-me a mim também, Senhor. Quantas vezes, Senhor, falho contigo, Deus meu, não te glorifico, Deus meu, mas que eu possa, Senhor, cada dia, através do teu Espírito Santo, reconhecer que não cheguei à meta diária que tu me has proposto, mas não me acomodei, Deus meu. Não estive à espera de ser um consumidor. Repreendo todo o consumismo de ti na minha vida, na vida desta igreja, e que sejamos uma igreja que dá em prol daqueles que nos rodeiam. No nome de Jesus, abençoa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.